Esther, capítulo 4, e vamos começar no versículo 12. E fizeram saber a Mardoqueu as palavras de Esther. Então disse Mardoqueu que tornassem a dizer a Esther: não imagines em teu ânimo que escaparás na casa do rei, mais do que todos os outros judeus, porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como estes chegaste a este reino? Então disse Esther que tornasse a dizer a Mardoqueu: vai e ajunta todos os judeus que se acham em Susã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite. E eu e as minhas moças também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, e perecendo, pereço. Então Mardoqueu foi e fez conforme tudo quanto Esther lhe ordenou. É só isto que nós vamos ler com a graça de Deus. Eu não sei qual é a última vez que os irmãos aqui leram o livro de Esther. Talvez para aqueles que leram com uma meditação, o assunto talvez vai estar mais fresquinho na memória. Nós vamos pensar no que nós lemos, mas antes talvez seria bom destacar alguns pontos no livro de Esther. Um deles é que este livro começa com uma grande festa, uma festa do rei Artaxerxes, o rei que governava na Pérsia. Era o tempo da Pérsia estar governando no mundo. O mundo sempre existiu reinos que dominaram a sua maior parte. Uma vez eram os babilônios, depois os medos e os persas, depois veio os gregos, os romanos, e até mesmo nos nossos dias tem países que praticamente governam, reinam, em boa parte, ou têm a sua influência no mundo, sobre as demais nações. Mas nestes dias aqui era a Pérsia, o rei da Pérsia. E é interessante que este livro começa com uma festa deste rei, uma festa pagã, uma festa muito bem elaborada e muita despesa. Bom, se leram, vão lembrar. Tem muitos detalhes ali. E como não vamos nos deter nesses detalhes, e há muitas histórias neste livro que é interessante, que vamos mencionar. Mas começando com isto, esse livro começa com uma festa e termina com outra festa. E durante as páginas do meio do livro tem uma história que desenrola. História de conquista, história de casamento, história de medo, frustração, traição, morte. Tem muita coisa aqui. Então começa com uma festa pagã, de um rei pagão, Assuero, e termina, o Artaxerxes, e termina com uma outra festa, mas agora do povo de Deus. Uma festa que foi criada naqueles dias por um motivo, que se chama a festa de Purim. Inclusive, se os irmãos olharem no capítulo 9 das suas Bíblias, versículo 20, está ali a festa de Purim. Algumas Bíblias vai trazer este título, não tem o nome da festa aqui. Uma festa que é comemorada até hoje. Este nome Purim tem um significado e tem um motivo. Então começa com uma festa pagã e termina com uma festa do povo de Deus, do povo judeu. A festa do rei tinha um motivo. A festa do povo de Deus, no capítulo 9 e capítulo 10, nós vemos que também tinha um motivo nobre. Mas vamos talvez começar agora pensando nos personagens que nós temos aqui, principalmente Mardoqueu e Esther. Vamos pensar primeiro em Mardoqueu.
Mardoqueu, ele aparece no capítulo 2, ele é o tio de Esther. Ele parece tudo indica que talvez os seus pais tenham sido mortos. Então, Mardoqueu, ele criou Esther. E com isso nós temos já uma lição, nós temos uma pessoa madura criando uma pessoa jovem. E isso nos leva a pensar nos crentes, a responsabilidade dos crentes mais velhos. E não precisa ser velho em idade, não precisa ser velhos de 60, 70, que não são tão velhos assim, né? Mas pessoas com mais idade, porque pessoas novas, já tempo no caminho cristão, chegando aí 10 anos, chegando um recém-salvo, então, em comparação a 10 anos, 15 anos, este que recém foi salvo é jovem na vida cristã. E este irmão, esta irmã, tem uma grande responsabilidade agora com o testemunho. Às vezes, o nosso ensinamento não vamos alcançar estes jovens com um sermão, uma pregação, um ministério, dependendo do crente, do irmão ou da irmã, mas o testemunho até mesmo nas reuniões da igreja. Qual é o meu testemunho na igreja quando eu me reúno? Todos podem seguir o que eu faço na reunião? Todos podem seguir? Se uma igreja de 200 membros, aqui nós somos poucos, mas uma igreja de 200 membros fazer tudo o que eu faço. Um dos exemplos, por exemplo, chegar atrasado. É um testemunho. Todo mundo chega atrasado. Não, ele é mais velho, faz tempo que ele é salvo. Quando chega 5, 10, 15, às vezes a gente se atrasa, já aconteceu, eu às vezes nem consegui vir, pelo carro estragou e tive que voltar para casa. Mas não estamos falando disso, acho que todos entendem. E, às vezes nós chegamos atrasados por vários motivos. Mas vamos supor, o crente ele não tem aquele compromisso, aquela responsabilidade, não, eu vou estar lá, a reunião começa em tal horário, eu vou já me antecipar nas minhas coisas em casa para que esteja lá, naquele horário. Isto, de certa forma, é um testemunho, porque se todos seguirem o meu exemplo, como é que vai virar a congregação? Né? Então, em coisas simples, nós podemos edificar uma igreja, como também podemos não destruir a igreja, mas levar outros a ficar relaxados. Né? Tem essa palavra para muitas coisas, mas então nós vemos o compromisso daqueles que nos antecederam na fé cristã. Né? Eu lembro de bons irmãos, alguns estão vivos ainda, outros já faleceram, mas deixaram bom testemunho, deixaram marcas na minha vida, na vida de outros irmãos, e se todos seguirem o exemplo dele, daquele irmão, daquela irmã, olha, vamos ter uma igreja saudável, crentes saudáveis, uma igreja de bom princípios. Então é muito importante o nosso testemunho. Às vezes há crentes, eu não prego, a irmã, por exemplo, eu não prego nas reuniões, ou certos irmãos também. Uma igreja maior, nem todo mundo prega, nem todos têm esse dom. Mas o nosso compromisso na igreja local não é só com pregação. Não é. E outra, pregação ocupa o quê? Às vezes meia hora. Mas a vida, uma igreja e a vida da igreja não se resume em meia hora. Se resume durante a semana, se resume na chegada, na reunião, o nosso comportamento durante a reunião, o nosso comportamento quando nós vamos embora. Então, Mardoqueu, nós podemos perceber pela história da sua vida, pelo pouco que registra aqui, nós vemos que ele era um homem de caráter íntegro, um homem que temia Deus, um homem fiel a Deus, um homem de fé. E influenciou muito esta sobrinha, Esther. Quando existe este laço familiar dentro da igreja local, às vezes os pais, os avós, os tios salvos, que têm também
esses parentes salvos, muitas vezes, ou algumas vezes, tolera neles o comportamento por serem da família. Mas nós vamos ver aqui o exemplo. Mardoqueu não era um homem brabo, um homem que fazia coisas exageradas, mas ele era um homem que colocava o temor do Senhor no coração das pessoas que estavam próximo dele. Ele levava inclusive aqui a Esther, vamos pensar na sobrinha dele, então, ele colocou no coração desta sobrinha o temor do Senhor e a sua responsabilidade com o Senhor. Não era com ele, né? Podemos notar já o que ele disse para Esther. Talvez para chegarmos aqui temos que explicar o que aconteceu, né? Tinha um homem chamado Amã. Amã, no capítulo 2 ele aparece. Ele era um agagita, talvez não diga muito para muitos aqui, mas ele era da descendência do rei chamado Agag. O rei chamado Agag era dos Amalequitas. Os Amalequitas, Deus disse que era para exterminar este povo. Era para matar todos, crianças, todos, inclusive os animais. Deus queria destruir. E por que Deus tinha uma fúria tão grande contra esses Amalequitas e o rei Agag? Sabe por quê? Quando Israel foi tirado do Egito e estava indo para a terra prometida, esses Amalequitas esperaram a nação passar e atracaram por trás dessa nação para matar os velhos, porque normalmente essas pessoas iam atrás, os doentes, os fracos e as crianças e as mulheres. Ou seja, um inimigo que te enfrenta de frente é uma coisa. Um inimigo que te enfrenta pela retaguarda, pega no seu lado fraco, e Deus aborreceu esta atitude deles. Em Deuteronômio capítulo 25, Deus falou com Moisés, dizendo: olha, quando vocês estiverem na terra, já tranquilo, dominado, vocês exterminem esta nação por causa deste mal que ele fez. Sabe a quem foi dada esta missão de fazer? Saul. Saul fez. Ele fez em parte. Isso está em 1 Samuel capítulo 15. Ele matou tudo, menos o rei e o melhor. Sabe qual é a figura dos Amalequitas? Amaleque é uma figura da carne. Todos nós temos a carne. Note o que Saul guardou. Ele exterminou o que não prestava dos Amalequitas, vamos dizer, mas ele guardou o melhor. Ele guardou o rei, guardou alguns animais, algumas pessoas importantes do reino. E o que isso significa? Porque Saul era um homem carnal, né? Muitos crentes, eles eliminam as coisas mais sujas, mais podres da carne, vício, cigarro, bebida, essas coisas sim, mas às vezes conservam o melhor, aquilo mais nobre, que não é totalmente um pecado como esses, mas essas coisas o afastam de Deus, os deixa vulnerável. É uma pessoa que ele não é espiritual, é uma pessoa que vive, tem um coração dividido, ele guarda certas coisas que ele não deixa o Espírito Santo tomar o lugar. Ele só guarda o melhor, ou seja, aquilo que é belo, aquilo que influencia as pessoas, aquilo que faz as pessoas gostarem de mim, mas que é da carne, não é de Deus. Normalmente as coisas de Deus salientes na nossa vida afastam as pessoas de nós. É isso que Saul fez, e muitas vezes muitos crentes fazem isto. Não tem coragem suficiente para eliminar. Portanto, nós temos aqui um agagita, não sei como ele sobreviveu, né? Muitos anos depois, está aí este homem. E note, muitos anos depois ele continua sendo um inimigo do povo de Deus. Sabe, irmãos, olha aqui, presta atenção aqui.
carne nunca será seu amigo. Até a hora da sua morte, teremos um inimigo dentro de nós. E muitas vezes, como disse um certo irmão muitos anos atrás, João Nelson Darby, ele disse o seguinte: eu não sei por que certos irmãos acham que a igreja é um lugar para expor a carne. Ele era um homem muito espiritual, um homem de conhecimento muito profundo das Escrituras. Ele, certo, observando as atitudes dos irmãos nas reuniões, ele disse: olha, eu não entendo por que os irmãos acham que a carne, que a reunião, o local da reunião é um lugar para expor isto, apresentar isto. Ele não estava muito errado, né? Portanto, nós devemos ter um policiamento sobre a nossa carne. Ela vai viver com nós até a hora da nossa morte. Ninguém pode bater no peito, nenhum crente pode bater no peito e dizer: olha, eu não tenho problema com a carne, eu não tenho... Basta talvez alguns momentos com esse crente para a gente perceber: a carne está bem aí. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 8, ele diz: vós não estáis na carne, mas no Espírito. Quando Deus nos salvou, Ele não matou a carne. Ele nos matou. Ele fez o contrário. A carne Ele deixou. Mas acontece que Paulo disse: eu já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu. A vida que agora vivo na carne, no corpo, ali é o corpo, vivo-a na fé do Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Portanto, quem morreu foi o crente morreu. Mas a carne está aí. O crente tem que considerar e viver neste estado de morte. Morte para a carne, morte para o mundo e vivo para Deus. Bem, falamos de Agag, falamos de Amã. Então ele fez um plano para exterminar os judeus. E ele conseguiu convencer o rei para exterminar. Ele fez justificativas que este povo devia ser exterminados. E ele criou uma lei, algo bem elaborado, em que ele ia conseguir, enfim, exterminar o povo judeu. E aqui nós vemos que Mardoqueu ficou muito triste. Note, no capítulo 2 nós vemos Mardoqueu com a sua sobrinha ensinando, sendo um homem de peso, um homem de fé, um homem que ensinava o mais jovem. E no capítulo, aqui nós vemos um homem preocupado com o povo de Deus, a conservação do povo de Deus. Precisamos de crentes assim, irmãos e irmãs, né? Que se preocupam com os outros crentes. Os perigos que os outros crentes estão sofrendo era a atitude de Mardoqueu. Ele não cruzou os braços: bem, nós somos tanta gente, alguém aqui vai se manifestar para falar com a irmã, com o irmão, alguém tem que se preocupar aqui, não eu, né? Eu estou aqui só para fazer número. Não, ele assumiu. A gente não precisa de um chefe, né? Mas precisamos de crentes que têm o cuidado, e todos vão perceber. Ele não está aí para mandar, ele quer cuidar de nós. Ele nos ama. E os seus conselhos é para a nossa bênção. Às vezes a gente não vai gostar, se queremos seguir o caminho do desvio, a palavra daquele irmão não vamos concordar muito, mas a gente uma hora vai dar razão. Ele quer a minha bênção, é eu que não quero o conselho certo, o caminho certo. E aqui no capítulo 4, onde nós encontramos ele novamente, e é o que eu estava falando antes, nós vemos que o tio continua dando conselhos para a sua sobrinha. Mesmo que agora Esther está num lugar bem elevado, ela é a rainha. Antes ele estava em sua casa, mas note que em posição social e matrimonial, ela estava numa posição maior. Mas note como crentes espirituais têm condições de ajudar doutores, professores, presidentes, pela sua espiritualidade, pelo seu conhecimento bíblico. Portanto, animo aqui até aqueles que estão estudando, mais jovens aqui, aqueles que se confessam salvos,
O estudo secular não vai fazer de você uma irmã espiritual, um irmão espiritual. É a comunhão com Deus, com as coisas de Deus. Homens e mulheres, talvez, que cresceram na vida, subiram na vida, conquistaram muitas coisas, como Esther aqui. Não estou dizendo que ela fosse assim, mas às vezes são ricos nestas coisas, mas pobres nas coisas espirituais. Nós vemos que Mardoqueu, ele tinha uma orientação para aquela jovem, para aquela senhora agora. E foi o que eu levantei, às vezes, sendo os nossos filhos, nossos sobrinhos, esposas. A gente não quer dizer nada para não magoar, para não ferir, para não criar atrito. Mas Mardoqueu não tinha esses pensamentos. Ele tinha um conselho de Deus. Ele disse, olha, tu tem que fazer isto. Tu deve fazer isto. Porque senão você vai perecer com os demais. A tua posição não te isenta de também sofrer as mesmas consequências. Ele diz, este é o caminho certo, que você deve fazer. E até ele disse, olha, quem sabe se para tal situação, para esse tempo, Deus não te colocou num lugar assim. Sabe, Deus às vezes dá dons naturais, condições financeiras para tal crente. E a pergunta é, por que Deus está te dando isto? Beleza física? Força física? Será para gastar só para a vida e para o mundo? O dinheiro, a posição, o estudo, aquilo que a pessoa conquistou? Não, Mardoqueu está dizendo para sua sobrinha, olha, esta posição que você tem hoje, quem sabe, não é para isto que você chegou aí. Mas sabe o que o mundo faz com a sua beleza física, com o seu dinheiro, com a sua posição? É para gastar para si mesmo, para se colocar num lugar mais elevado que os outros, para se destacar, para gastar com a vida. Mas o crente não é assim. Não é. Às vezes a sua condição social, a sua condição física, até mesmo a sua beleza, né? Porque o mundo valoriza muito isto, mas ele sabe que este pode ser um meio de ser usado para Deus, e ele faz isto, ele aproveita isto. É isto que nós temos a lição aqui, Mardoqueu perguntando para Esther, olha, quem sabe se para este propósito você chegou aonde chegou hoje, e olha, você deve fazer, este é o caminho que deve ser seguido. E Esther? Vamos pensar um pouquinho em Esther. Temos muita coisa sobre Mardoqueu, mas talvez o tempo não nos deixa. Mostra no capítulo 3, ele sendo um homem fiel, né? Um homem que quando descobriu que eles tentavam matar o rei, ele providenciou de resolver isto. É interessante porque os judeus eram subordinados e conquistados e, de certa forma, subjugados por esta nação. Mas notamos que ele fez o certo, né? Ele fez o certo. Ele foi e falou com alguém para avisar o rei. Olha, há tramas. Tem 2 pessoas que querem matar o rei. E sabe, isto serviu futuramente para ele depois subir no reino daquele rei. E tem outras coisas sobre este homem, mas vamos deixar de momento. E Esther? Bem, como nós vemos aqui, Esther... A princípio ela disse, olha, é muito arriscado. Sabe, às vezes, quanto mais nós subimos, ou qualquer pessoa sobe na vida, é mais difícil, às vezes, dar testemunho, né? Porque quanto mais alto nós vamos, nós nos envolvemos com pessoas, né, que são mais críticas, pessoas mais ateus, pessoas que desprezam as Escrituras. E então o crente, ele se sente muito pequeno, e nós vemos que quanto mais alto, menos crente tem. Não é assim? Quanto mais posição social, menos crente tem. Os crentes normalmente são os mais pobres.
Então tem mais gente para nos ajudar. Mas Esther, ela estava numa posição quase que sozinha. E ela disse, olha, é muito arriscado. Foi quando Mardoqueu disse, olha, quem sabe que para essa situação foi colocada aí. Nós não lemos a palavra Deus, o nome de Deus neste livro, mas aqui teria, quem sabe, para isto Deus te colocou aí. Bem, então Esther, vamos para Esther, capítulo 2, nós vemos o seu verdadeiro nome, o nome hebraico, que se chamava Hadassa, ou Hadassa, que é o nome de uma planta, murta. Murta é uma planta, enfim, aqui do Mediterrâneo. Existe em Portugal, existe em boa parte do Mediterrâneo também. É uma planta simples, que tem uma pequena flor, muito perfumada. Mas aqui neste lugar, ela foi trocado o seu nome. O seu nome foi mudado para Esther, que significa estrela. É interessante porque uma coisa está distante da outra, né? A murta está na terra, a estrela está no céu. Portanto, nós vemos aqui um ensinamento, o crente está na terra, mas o crente ele está nos lugares celestiais em Cristo. Nós vivemos em dois mundos, como Esther. Ela nasceu como Hadassa, né? Ela pertencia à terra, ela era uma murta da terra. Mas ela também era estrela, ela estava nos céus. O crente ele nasceu na terra, somos da terra, mas também nós temos uma outra cidadania que as demais pessoas no mundo não têm. Nós somos cidadãos dos céus, concidadãos dos céus, filhos de Deus. O apóstolo diz que nós fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Então, Esther, aonde nós chegamos, ela tem que tomar uma decisão. Tem que tomar uma decisão. E às vezes, como eu disse, é difícil. Quanto mais nos envolvemos, ou mais posição social nós temos no mundo, fica mais difícil. E quando estamos sozinhos, fica mais difícil ainda. Mas nós temos aqui Mardoqueu, dizendo, olha, chegou a tua vez. Será que não chegou a sua vez de tomar decisões pela causa de Deus no mundo? Tem que decidir. Porque se nós não abraçamos esta causa, vamos ser, e como diz aqui Mardoqueu, olha, tu vai ser eliminada. Mas de outra parte virá o socorro. Uma coisa importante nas coisas de Deus é que deve mexer com o nosso coração. Com Deus não se brinca, nós não podemos brincar com Deus. Nós não podemos ignorar, talvez, pode ignorar a pessoa que está falando aqui. Dizer, eu já sei disto. Mas Deus sabe e você sabe, e o quanto sabe. E as decisões que têm que ser tomadas certas e que evita tomar, e Deus pode chegar, então não quer fazer o serviço, então não vai fazer mais. Mas tem outra pessoa, talvez inferior em muitas coisas do que nós, que vai fazer o serviço. O mesmo serviço que o irmão aí, a irmã, devia fazer e não fez. Sabe, quando nós ouvimos a palavra de Deus, a gente não está lidando só com o pregador, nós estamos lidando com Deus. Às vezes eu tenho dúvidas se os crentes estão encarando assim. Se estão vendo, eu ouvi sim a palavra, tá? Eu já ouvi. Mas, pois, a vida continua, né? As coisas continuam e não há mudanças desse compromisso.
Nós vemos que Esther, a princípio ela achou muito difícil fazer, mas ela disse, olha, você está no lugar que deve fazer e você tem que fazer a escolha, porque se não fizer, outro vai fazer. Alguém vai fazer o serviço que você deve fazer, mas tu vai ser tirada. Isto é sério? Isto é muito sério. Talvez hoje nós não valorizamos isto, mas depois de perder a oportunidade, como já aconteceu em muitos casos na nossa vida, a gente olha, olha só, e nós corremos atrás e aquilo não alcançamos mais e está longe, aquilo vai ficando longe e vemos, nós perdemos. Deus, ele é muito misericordioso, compassivo, mas se a gente não quer, o que ele vai fazer, né? Ele olha, o serviço está aí para fazer e o serviço será passado a outros. Mas vemos que Esther, ela foi influenciada, ela sabia quem era Mardoqueu, e ela diz, olha, ele é o meu tio, eu conheço ele, e as palavras dele penetrou no coração dela, então ela disse, olha, sim, eu vou fazer. Mas eu preciso de ajuda, eu não posso fazer sozinha. Nós vemos que ela ia jejuar, ia orar, nós não lemos a palavra oração aqui porque esse livro não tem a palavra, o nome Deus, não tem, mas nós percebemos que ela ia buscar recursos em Deus. Ela era a pessoa, né? A pessoa certa para fazer isto. Mas ela precisava de uma força maior do que simplesmente a sua beleza, porque ela era muito bonita, muito sábia também. Mas isto não é suficiente, não adianta ter força e beleza e estudo para as coisas de Deus. Às vezes nós somos grandes no mundo e somos bebê nas coisas espirituais, não sabemos nada da Bíblia, não sabemos explicar, não sabemos onde estão os versículos, não sabemos nada. Sabemos porque estão dizendo, e dizem, e pregam, e a gente lembra de algumas coisas, mas Esther, ela disse, olha, eu preciso de ajuda. E vemos que tinha irmãos para ajudar, para orar por aquela causa, orar e ter força e todos unidos. E ela foi, e deu certo. Não somente ela conseguiu mudar toda aquela situação, mas inclusive eliminar este homem, Amã. Ele fez uma forca bem alta para matar Mardoqueu. E a coisa mudou. De um dia, um dia para o outro mudou. Um dia ele fez a forca por Mardoqueu, no outro dia ele estava sendo enforcado naquela forca. Interessante, né? Como às vezes o inimigo parece tão grande, vai nos vencer e está criando todo um cenário e nós somos tão fracos, mas como disse Mardoqueu, socorro de alguma parte virá. Eu sempre lembro destas palavras quando eu vejo situações na vida em que não há recursos aparentes, né? Então eu lembro desta palavra, socorro de alguma parte virá. E se não virá, é porque não era para ser aquilo, né? Mardoqueu era um homem de fé. Mardoqueu era uma coluna entre o povo de Deus. Mardoqueu não somente era uma coluna, era um homem de fé, mas nós vemos que ele tinha condições de ajudar outros irmãos, como também depois tinha condições de quando o rei disse, olha, está nas tuas mãos para administrar esta situação. Ele tinha condições de ajudar outros naquela nação. É bom termos irmãos e irmãs assim entre o povo de Deus. É bom. Mardoqueu, sem dúvida, nem sempre foi assim. Existe um processo na nossa vida, né? Nós não podemos sair de um ponto de infância espiritual e já saltarmos para crentes espirituais. Existe um processo e que nós não podemos ficar na metade do caminho. Então eu pergunto para todos nós aqui, como é que está esta caminhada na nossa jornada cristã? Deus precisa de todos neste exército. Ele precisa de todos os filhos de Deus. Tem a hora
certa talvez de agir, como Mardoqueu falou para Esther. Quem sabe para tal tempo Deus te trouxe nesse lugar. Já pensou nisto? Nós não estamos aqui só para preencher um espaço, ocupar um lugar entre as demais pessoas, entre os demais crentes. Talvez a gente não está ouvindo a voz do Mardoqueu. Mardoqueu também ilustra um quadro do Senhor Jesus aqui. Os irmãos têm que ir com calma, abrir esse livro, estudar, se ainda não estudaram. Aquele que dá conselhos para nós, aquele que encaminha, nos incentiva, nos ajuda, nos cobra, né? Quer nos levar a trabalhar para Ele. E nos incentiva. Ele disse, olha, está aí, é a tua vez. Foi para isto que você foi salvo, é para isto que você está aí. Mas se não fizer, outro vai fazer. Então, eu quero que nós voltamos para casa com este pensamento. Com Deus não se brinca. Não esqueça disto. Tudo que o homem semear, isto nós vamos ceifar. Quem sabe, para tal tempo como este, Deus tem nos trazido até aqui.